Beleza? Uhum. Pessoal, boa tarde. Meu nome é Vinícius, sou aluno regular do mestrado em Engenharia de Produção da FEG e vou estar apresentando juntamente com o Vitor. Oi, gente, eu sou o Vitor, eu sou aluno de graduação e faço iniciação científica com o professor Otávio e vou também estar aqui apresentando para vocês a construção, né, do cenário técnico-científico. Então nós vamos saindo da biometria à proposição de uma agenda. A nossa apresentação irá seguir esse fluxo, iniciando pela introdução, posteriormente fluxo de atividades, bibliometria, a pesquisa de patentes, a estrutura geral, como serão escolhidos os países, estrutura interna, quais dados iremos estar coletando, coleta de dados, análise de dados e, por fim, a proposição de uma agenda. Esse é o atual grupo de pesquisa do professor Otávio, chama Sustainability and Integrated Smart Management System. É liderado pelo professor Otávio e dentro deles nós temos alunos regulares de mestrado, alunos regulares de doutorado, alunos de iniciação científica e alunos especiais que poderão vir estar cursando tanto mestrado quanto doutorado na FEG. Tudo começou com o Juliano e Fábio, que foram orientados do professor Otávio. Em 2015 e 2016, eles deram a primeira apresentação de estudos bibliométricos. Com fruto dessas primeiras apresentações, surgiu esse artigo State of Research and Future Research Tendencies in Lean Healthcare, a biométrica e análise. Em 2017 e 2018, já um pouco mais aprofundado, foi apresentado os seminários pelo Luiz e pela Thaís, ambos alunos do professor Otávio, de doutorado, e desse surgiu, fruto dessas bibliometrias, um dos artigos foi o Evolution of Integrated Managed System, Research on the Journal of Clean Production, Identification of Contributions and Gaps in the Literature. Em 2019, foi apresentado o seminário pelo Sérgio e pelo Max, alunos do professor Otávio também, e fruto dessa apresentação, desses estudos bibliométricos, foi a Education 4.0 Gaps Research Between School Formation and Technological Development. E no ano de 2020 está sendo apresentado por mim e pelo Vitor, e temos 2 artigos sendo apresentados, elaborados na forma do cenário técnico-científico. Bem, o que é esse cenário técnico-científico? O Vitor agora vai estar explicando isso para vocês. Perfeito, gente. Então, conforme o Vinícius mostrou, né, o cenário técnico-científico veio de uma evolução da bibliometria, né? Ele se baseia na bibliometria, mas ele vai mais a fundo. Se você quiser ir para frente, isso, porque ele vai permitir um estudo aprofundado do estado da arte do tema, a partir da identificação das principais iniciativas e barreiras no tema. Ou seja, a ideia é a gente identificar quais são as principais práticas, as principais dificuldades que as organizações, governos e universidades têm enfrentado ou adotado nos principais países de destaque na área do tema que você estiver estudando e propor essas principais iniciativas como uma agenda de desenvolvimento, como boas práticas e como práticas que podem ser adotadas para desenvolver o seu tema ao longo do tempo. E, como comentado, a base do estudo do cenário técnico-científico é a bibliometria, é a partir dela que você vai ter guias de quais informações você deve procurar, coletar e de como o seu tema está estruturado na literatura. A bibliometria é a base para o cenário científico, principalmente. E ele vai dar os conhecimentos necessários para você construir um estudo das patentes, os estudos das tecnologias, do cenário técnico do seu assunto. E a partir disso, você vai conseguir definir qual vai ser a estrutura do seu cenário técnico-científico, que é basicamente definir quais vão ser as iniciativas que você vai coletar, de quais países,
E então, para você partir para a ponta, né, para o final dessa pirâmide, que seriam realmente coletar as iniciativas específicas de cada país e instituição que se destaca no seu assunto de pesquisa. Como eu tinha comentado, a bibliometria é a base para o cenário científico e o estudo das patentes para o cenário técnico. A bibliometria permite que você conheça um pouco da evolução das publicações, quais são os principais países, autores, institutos de pesquisa, instituições de fomento, periódicos científicos, artigos mais citados. E o estudo das patentes permite que você veja as principais tecnologias desenvolvidas, quais foram os países que se destacam, os maiores inventores, empresas, e quais são as principais áreas de tecnologia. E esse vai ser o grande subsídio para você coletar os seus dados posteriormente, né? Pode até... O fluxo de atividade, basicamente, você começa normalmente fazendo uma análise bibliométrica, né, para você conhecer o seu tema e quais são as principais palavras-chave utilizadas, os principais autores, países, e a partir disso você vai usar essas informações para fazer análise de patentes também, a partir de uma plataforma que a gente utiliza chamada Orbit Intelligence, que o Vinícius vai mostrar mais para frente, e a partir dessas duas análises você vai definir qual é a estrutura geral do cenário técnico-científico, que a gente tem definido quais são os principais países de destaque nesses anos, né, tanto no cenário técnico quanto no científico, e a partir disso, desses países, que a gente vai estudar mais profundamente, a gente vai definir a estrutura interna, ou seja, quais tipos de iniciativa a gente vai coletar de cada país, e para então partir realmente para a coleta e análise dos dados e, por fim, a proposição da agenda. A gente vai passar agora um pouquinho por essas etapas, né? Basicamente, a bibliometria. Como eu tinha comentado, ela é a base para o cenário técnico-científico. O propósito do que a gente está apresentando aqui é não explicar como fazer uma bibliometria, isso foi já apresentado em outros vídeos aqui no canal também, com as outras apresentações dos alunos, do professor, mas sim explicar como a gente vai utilizar as informações da bibliometria para subsidiar o cenário técnico-científico. Primeira coisa importante, como montar uma query. A query seria escolher quais são as palavras-chave que você vai utilizar para a sua pesquisa para que os resultados realmente façam sentido, né, para o seu tema de pesquisa. A gente trouxe aqui um exemplo interessante de uma aluna também de mestrado do professor, Ana Carolina, que ela estava estudando sobre educação 4.0. Em educação 4.0 tinham duas vertentes. Uma que era mais voltada para educação, aprendizagem, escola, universidade, e um que era mais focado para questões de educação, ensino, treinamento, mas principalmente voltado para a indústria 4.0, Smart Factory. E como que a gente fez isso? Isso acontece muitas vezes iterativamente. Você constrói uma query, vê se deu bons resultados, se não deu, você muda alguma coisa, mas a query final aqui a gente montou dois blocos. Um bloco, que é o do lado esquerdo, tinham palavras relacionadas à parte da educação, que voltaram artigos que tinham que ter um desses termos no título, né, que culminaram no aparecimento de artigos da área do ensino e aprendizagem, e o lado direito, que a gente fez dois bloquinhos menores. Um bloquinho com palavras relacionadas à educação, etc., e um bloco relacionado à indústria 4.0, inteligência artificial, etc. Ou seja, quando aparecesse uma palavra sobre indústria, por exemplo, ela tinha que estar obrigatoriamente conectada com uma palavra de educação. Assim, com esses dois blocos, a gente conseguiu resultados bem satisfatórios. E a gente usa essa lógica também para análise das patentes, posteriormente, muitas vezes. Por isso, esse é o primeiro passo e é bem importante de ser feito corretamente. Isso. E então, perfeito. Depois de você montar a query, fazer pesquisa, bibliometria, quais são os principais resultados que você tem? Por exemplo, quais são as evoluções de publicação e de citação? No caso aqui é sobre a produção mais limpa, que é um trabalho que a gente fez, conduziu. E o que a gente pode tirar de insight aqui? A ideia é não ficar preso só em dados quantitativos de quantos trabalhos foram publicados por ano, mas tentar ir um pouco mais a fundo de, por exemplo, aqui para a produção mais limpa, as primeiras publicações começaram lá em 91,
Aí a ideia é a gente ver quais são os primeiros autores que publicaram sobre o tema, como que esse tema surgiu, o que era se falado sobre o tema no começo, e a gente pode também encontrar quais são os marcos que fizeram que o tema tomasse forma e aumentasse de importância. Por exemplo, aqui na Produção Mais Limpa, começou-se a aumentar o número de publicações lá para 93, 94. A gente pesquisou, mas por que isso, né? Quais foram os marcos, o que aconteceu? E também permite pesquisar quais são os trabalhos mais recentes e quais são os temas mais atuais, o que tem de mais interessante nos dias de hoje. Pode até pôr nisso. E, por exemplo, a gente também pode identificar quais são as principais áreas de estudo e conectar isso com as coletas de dados, saber onde você pode focar suas coletas de dados. Por exemplo, na área da Produção Mais Limpa tem bastante publicação na área de energia. A gente conseguiu ver que a Produção Mais Limpa tem muito foco na redução do uso de energia no processo produtivo, e a gente explorou isso também no cenário técnico-científico. Essa é uma maneira de olhar para isso. E outras informações que também saem da bibliometria e que é muito importante, por exemplo, quais são os países que se destacam no tema, quais são os países que mais publicaram, mais foram citados, e a gente sempre tem elencado eles por índice H. Então, qual é o país com maior índice H no tema, por exemplo? E esses países são os que a gente costuma escolher para ser a base do nosso cenário técnico-científico. Por exemplo, na Produção Mais Limpa, a gente fez uma pesquisa específica sobre as iniciativas do Brasil, da China, Estados Unidos e Malásia, porque eles se destacaram nesse tema. A gente usa normalmente esse tipo de informação para isso. E em seguida, a gente pode entrar um pouco mais a fundo nessas questões. Por exemplo, quais são os principais autores que se destacam no tema, mas, novamente, não buscar ficar só em dados quantitativos, mas buscar quais são as linhas de pesquisa de cada autor, quais são as principais contribuições, quais são os trabalhos que eles publicaram, quais universidades eles são afiliadas, se eles participam de algum grupo de pesquisa ou iniciativa interessante na área. Tudo isso são informações legais que você pode usar para a agenda depois. E a gente pode fazer esse estudo por um ranking global, assim, de quais são os atores que se destacam globalmente, mas atualmente, pode pular, por favor, a gente tem feito uma outra questão que tem se mostrado mais interessante, mas a gente constrói um ranking para cada país que a gente escolhe. Por exemplo, aqui é o trabalho do Vinícius sobre gestão de risco, e a gente coletou as informações dos autores quais são os 3 autores que se destacam nos Estados Unidos, na China e na Austrália. E a gente fez esse estudo para cada autor. Isso é interessante porque ele padroniza também, né? Por exemplo, a gente vai ter 3 autores e 3 universidades para cada país. A gente tem adotado mais essa forma de estudo. E a mesma lógica segue, por exemplo, aqui é uma questão das principais instituições de pesquisa, que a gente pode fazer por um ranking global ou por um ranking por país também. E a gente tenta buscar informações sobre se as universidades têm algum grupo de instituto interessante na sua área de pesquisa, algum centro, alguma iniciativa, alguma fundação. Todas essas podem ser informações úteis, novamente, para a agenda. Perfeito. As questões de centro de financiamento também, a gente olha muito, quando olha centro de financiamento, quais países que estão investindo mais no desenvolvimento de pesquisas na área. Por exemplo, na Produção Mais Limpa, a China tinha muito mais centro de financiamento de destaque do que outros países. Então, a gente vê que a China estava investindo muito nisso. A gente pode olhar também centros de financiamento público, privado, e fazer relações como essa ao longo do seu estudo. A gente pode olhar questões do periódico também. O periódico é interessante para você entender quais são as principais fontes de disseminação de informação, até para você ter um padrão, uma ideia de onde publicar o seu trabalho. Mas você também pode verificar se existe, por exemplo, aqui na Produção Mais Limpa, existia uma concentração de trabalhos publicados no Journal of Clinical Production. A gente foi atrás dessa informação, entender por que esse jornal se destaca ou não, mas uma coisa importante de se dizer é que
dependendo de cada tema de estudo, todas essas coisas podem mudar. Pode ser que algumas análises façam sentido para um tema, enquanto não façam para outro. Então, por isso que é importante você montar a bibliometria, para você entender como que realmente está disperso, como é que é o estado da arte do seu tema, que são as principais pesquisas, principais players, principais instituições de pesquisa, autores, etc. Mas no final da bibliometria, o que a gente faz também é identificar quais são os artigos mais citados nos últimos 5 anos. A gente pode coletar 30, 20 artigos, isso vai do que você adotar, mas a ideia é pegar esses artigos e fazer uma análise de conteúdo deles, com 2 principais objetivos. Um seria identificar quais são as oportunidades de desenvolvimento, o que a gente chama também de lacunas, quais são os principais gaps de pesquisa desses artigos, ou seja, quais são as sugestões de futura pesquisa que a gente encontra, quais são os gaps implícitos também, que a gente poderia explorar e sugerir para as pessoas explorarem para o desenvolvimento da literatura nesse tema. E a outra questão que a gente olha também são as barreiras. Quais são as principais dificuldades que as organizações ou as próprias universidades têm tido na hora de desenvolver ou de aplicar a área do seu tema. No caso, por exemplo, da produção mais limpa, a gente tentou identificar quais são as principais barreiras para as empresas adotarem a produção mais limpa, o que eles têm de dificuldade e coisas desse gênero. Então, a gente monta essas tabelinhas aqui, que seriam sistematizando, né, quais são as principais lacunas científicas ou oportunidades de desenvolvimento por cada artigo, e a mesma coisa, está no próximo slide até, sobre as barreiras no tema. E mais posteriormente a gente vai mostrar para vocês também como que a gente pode fazer um agrupamento disso por similaridade para também conseguir fazer uma análise mais robusta e mais interessante para se colocar no seu trabalho. Mas perfeito. Basicamente, para a bibliometria, a gente usa essas informações para te dar um guia sobre como coletar os dados, né? Quais dados coletar, se eu vou olhar quais países que eu vou olhar, quais autores que eu vou olhar, quais instituições de pesquisa, e a gente também usa isso para como input, né, na parte do estudo de patentes, que o Vinícius vai mostrar agora. Bem, o estudo de patentes a gente faz atualmente pelo Orbit, é uma plataforma de patentes. Ele tem mais de 54 famílias de patentes e engloba mais de 100 escritórios de patentes. E eu vou estar mostrando para vocês brevemente como está fazendo essa pesquisa, e vai ter um link para um vídeo para mostrar mais detalhado como fazer essas pesquisas no Orbit, tá? Então, como que as patentes são usadas? Como nós vimos, a bibliometria ele vai ser a base para o cenário científico. E o cenário técnico? Vem das tecnologias, ou seja, das patentes que os países produziram. Então, o cenário técnico vai ser montado em cima dessas patentes. Então, como que a gente vai fazer as pesquisas dessas patentes e quais dados vão ser interessantes para a gente estar usando na elaboração do nosso cenário técnico? Bem, primeiramente, essa é a cara do Orbit. Nós vamos lá em Advanced Research. Vamos selecionar as keywords. Isso vai vir lá do seu query de pesquisa que o Victor mostrou, que ela é extremamente importante, tanto para a sua base de dados, que pode ser Scopus, Web of Science, como para a sua base de para sua pesquisa na base de dados de patentes, que é o Orbit. Vamos procurar pelo título ou pelo objetivo dessa invenção. Colocaremos aqui o nome da palavra, né, que você está procurando. E aqui Word Patents. E vou fazer a minha pesquisa. No meu caso, eu usei o Risk Management, que é minha pesquisa, minha área de pesquisa. Vou clicar em Show Results e vai me dar essas patentes. Observe que aqui está Family Group. E eu não quero isso. Eu quero todas as patentes. Eu não quero elas agrupadas. Então eu venho Results Group by Patents. Olha como aumentou o número de patentes. Ela estava em 2.907, ela foi para 5.349. Vou selecionar todas as patentes e vou clicar nesse gráficozinho aqui. E vai abrir essa página.
E aqui, como vocês podem ver, acessando o vídeo que nós vamos estar postando junto com esse sobre como está trabalhando no Orbit, é uma infinidade de gráficos que podem ser explorados. O que é interessante para a gente? Os países que mais desenvolveram tecnologia na área. Por exemplo, na área de gestão de risco, os países que mais desenvolveram foram a China, Estados Unidos, Japão, Coreia e assim vai. Onde eu vou usar esses dados? Eu vou usar na minha seleção dos países. Como é que eu vou estar selecionando esses países? Como nós falamos, nós vamos estar trabalhando com cenário técnico e científico, ou seja, eu vou estar agrupando o cenário científico, que é o cenário dos artigos da parte biométrica, junto com o cenário técnico que vai vir dessas patentes. Então, eu tenho os países que mais desenvolveram. Eu vou ter os principais inventores de patentes. Eu vou ter também as empresas que mais desenvolveram patentes. Isso é muito interessante, porque posso ver quais são os domínios dessas empresas. O que é o know-how dela? Eu posso aqui ver, em função do tempo, a evolução de patentes, no caso de gestão de risco. A primeira patente foi lá em 1990. Em 2019, a gente teve o maior pico de produção de patentes, 2018. E aí eu posso ainda ver os domínios de tecnologia. Eu vejo que onde tem maior número de patentes produzidas é no métodos para gestão de TI. Isso é uma coisa que eu vou estar usando nos meus artigos, são informações que eu vou estar usando na hora de estar descrevendo o cenário técnico. Bem, como falei, tudo isso vai dar base para a construção do cenário técnico científico. Como é apresentada a literatura do tema e qual abordagem utilizar. Quando eu falei para vocês, cenário técnico científico é a junção desses dois. Então, o que nós fizemos? Nós juntamos aqui os 5 países que mais publicaram trabalhos no tema e que mais registraram patentes. No Cleaner Production, nós ainda não tínhamos acesso a essa base de dados Orbit. Então, foi feito os 5 países que mais produziram. Foi feito por produtividade científica. Esse caso do Risk Manager, a gente já tem o acesso à plataforma. Então, a gente conseguiu juntar tanto a área científica como a tecnológica. Então, aqui foram selecionados países que mais produziram artigos, ou seja, área científica, e ranqueados pelos seus H-index. E foi feito a mesma coisa por patentes. O ranqueamento é feito apenas pelo número de publicações de patentes. Então, foram selecionados. Como que a gente fez? Científico, o número de patentes aqui o número de patentes produzido, e aqui o número de H-index desses países. Foi pegada a posição que ele ocupa em publicação. Primeiro foi analisado quais países ocupavam tanto o top 10 de patentes quanto o top 10 de artigos científicos. Então foi pego as suas posições e colocado. Por exemplo, a China. A China é o primeiro em patentes e é o terceiro em H-index. Então foi somado 1 com 3, 4 dividido por 2, 2. E foi feita a média dos países que constavam em ambas as listas. E posteriormente foi ranqueado esses países, o que resultou nessa tabela. Nós vamos trabalhar com esses países. Bem, e essa estrutura interna? Essa estrutura interna vai ser o que vai ser abordado dentro desses países. Vitor, com você. Opa, perfeito, gente. Então, como o Vinícius tinha comentado, a gente escolhe os países que a gente vai olhar no cenário técnico-científico a partir dos países que mais publicaram patentes e que mais tiveram publicações na área acadêmica, né? E então a gente faz esse cruzamento e verifica quais que se encontram no topo desses rankings. E então, essa é a estrutura geral. A estrutura interna seria quais informações que a gente vai coletar
dentro de cada país. E para isso a gente tem usado uma estrutura que chama Triple Helix, que foi proposta lá em 1996 por o Leidesdorf e o Edskowitz. Eles dizem o quê? Que as principais 3 esferas de todo o país que são responsáveis pela inovação e pelo desenvolvimento do país, desenvolvimento econômico, científico, são as universidades, ou institutos de pesquisa que geram conhecimento, as indústrias e empresas do país e o governo. A universidade é responsável por formar os profissionais, né, para as demais esferas e também por gerar conhecimento, gerar pesquisas, novos produtos, ideias, inovações, enquanto a parte das indústrias e empresas ela é responsável por aplicar e realmente utilizar esses conhecimentos e, às vezes, até gerar conhecimento também, e por gerar também renda, trabalho, infraestrutura, e o governo que faz a regulação de todas essas esferas, com legislação, com políticas nacionais. E então a gente tem olhado para iniciativas nessas 3 esferas dentro de cada país. E também, em alguns casos, a gente olha para iniciativas internacionais, que alguns temas têm iniciativas internacionais muito importantes, como iniciativas da ONU, da UNEP, o Pacto Global para a Sustentabilidade Corporativa, e basicamente essa é a estrutura interna que a gente tem adotado. Pode ir. E então, depois de definido quais são os países que você vai estudar, por exemplo, vamos estudar Estados Unidos, China e Brasil. A gente, então, busca coletar os dados de cada um desses países. Que dados que a gente pode coletar? Por exemplo, para a academia científica, a gente vai pegar quais são os principais autores dos Estados Unidos sobre gestão de risco e olhar quais são as principais iniciativas que eles participam, as principais pesquisas que eles se envolveram, desenvolveram, quais são as principais contribuições delas, as linhas de pesquisa de cada autor, quais são os principais laboratórios que existem nas universidades que se destacam dentro dos Estados Unidos, ou seja qual for o país, né? Iniciativas de centros de fomento, e basicamente a gente encontra essas informações em uma grande gama de opções. Por exemplo, já encontramos informações em currículo de autores, Lattes, se for aqui no Brasil, e no OrcID, que é como se fosse um currículo internacional. Páginas da web também, de universidades, normalmente a gente encontra bastante informação. Artigos científicos, que é o nosso padrão, né, para todos os... a gente encontra informações de todas as esferas, em artigos científicos também, acho que é a primeira fonte de conhecimento até, você começar a ler artigos científicos para você conseguir entender quais são as principais iniciativas que você pode procurar posteriormente, e páginas web dos periódicos científicos, Scopus, outras bases de dados, Web of Science, Cielo, todas essas questões. Para o governo, a gente tem olhado principalmente se existe alguma legislação relacionada ao tema, algum tipo de política específica. Para a produção mais limpa, os países todos do cenário técnico-científico tinham uma política nacional da produção mais limpa. Também é interessante olhar se tem quais são os órgãos de regulação e fiscalização dentro do país, se tem algum órgão específico para isso, políticas específicas, e também se tem algum tipo de subsídio financeiro, questões de legislação financeira também. A gente pode encontrar essas informações em páginas governamentais, relatórios, muitas vezes governos e outras instituições geram muitos relatórios oficiais que são interessantes, artigos científicos para reforçar reportagens, até textos de leis. Textos de leis, às vezes, é interessante ler para você conseguir entender como que é feita essa legislação em cima do seu tema. Na questão de organizações, né, que podem ser empresas industriais, setor de serviços, como eles que normalmente estão aplicando a sua área de pesquisa, dependendo do que for, a gente vai buscar as principais ferramentas, técnicas, metodologias práticas de que eles utilizam, se eles têm algum tipo de iniciativa específica voltada para a área, por exemplo, de produção mais limpa,
é no desenvolvimento de novas tecnologias, e a gente encontra essas informações de artigos científicos, relatórios das empresas, podem ser relatórios integrados, relatórios de sustentabilidade, páginas web das empresas, e outras pesquisas, e no Orbit, claro, que é aí que entra, inclusive, as patentes. O que a gente tem feito muito é, a gente pega as informações das patentes e define quais são as 3 empresas de cada país que mais geraram tecnologias, patentes na área de pesquisa, e a gente faz um estudo aprofundado dessas empresas. Como um padrão também para a gente sempre ter, por exemplo, pelo menos 3 empresas para cada país que a gente for olhar. Essa é uma maneira que a gente tem coletado os dados também. E outra coisa importante, como eu tinha comentado, fontes internacionais. Às vezes existem iniciativas internacionais muito importantes, como, por exemplo, questões da ONU, da UNEP, UNIDO, o GRI, o Pacto Global, e a gente pode encontrar muitas informações também em bancos de dados dessas organizações, tipo do World Bank Database, da OMS, do GRI, e eles geram muitos relatórios, muitas vezes também, que têm informações muito interessantes e que podem ser utilizadas para o seu estudo também. Uma coisa muito importante que a gente percebeu ao longo do desenvolvimento desses estudos muitas vezes a gente encontra muitas informações, mas a gente tem que se ater à relevância dessa informação. Por exemplo, se a gente encontra uma informação sobre determinada universidade, é sempre válido a gente pensar se essa iniciativa, essa informação, ela é útil para a agenda. A gente pode pegar essa informação e sugerir ela como uma prática, como uma iniciativa interessante para as outras pessoas adotarem, e se for, a gente mantém essa informação, ou se não, a gente ou não usa ou coloca em uma tabela no final do texto, que a gente vai mostrar mais para frente, mas a gente tem feito isso para evitar que existam muitas informações não tão relevantes no seu corpo do texto para a agenda, né, que é o resultado final do trabalho. Só para deixar isso mais claro, como é que por exemplo, uma universidade, o que é as informações base dela? Quantos alunos ela tem, quantos centros de pesquisas ela tem, quais são os principais cursos dessa universidade, ela entra entre as melhores universidades do mundo. Isso são informações legais? Legais. Isso vai contribuir para a agenda? Não vai. Então eu não vou usar isso no meu texto. Eu vou transformar isso num apêndice. Agora, por exemplo, gestão de risco, eu vou pegar a universidade. Eu vejo que as universidades, elas têm um centro de gestão de risco para gerenciar o risco inerente ao desenvolvimento dela. Isso é legal para uma universidade ter. Então, isso vai para o meu texto para compor uma agenda. Perfeito. É isso mesmo. Mais para frente, a gente vai mostrar os apêndices que a gente tem montado com essas informações, mas é justamente para deixar só o que é relevante no corpo do texto. Perfeito. E depois, então, de coletada todos esses dados, a gente vai para a análise dos dados. Primeira coisa que a gente sempre tem feito, toda vez que a gente finaliza a coleta dos dados de todos os países e a descrição, a gente constrói esse quadro para consolidar os tópicos que a gente vai usar para a agenda. Ou seja, a gente, aqui no caso, é um exemplo das boas práticas que a gente encontrou nos Estados Unidos para a gestão de risco. E a gente sistematizou eles por setor. Por exemplo, quais são as iniciativas que existem nos Estados Unidos para a área acadêmica que é legal para a gente propor na agenda, para o governo, para as organizações. E isso é interessante porque a gente não perde informação, né? Se a gente deixar para fazer essa consolidação de todos os países de uma vez, só no final a gente pode acabar perdendo alguma coisa e isso fica muito mais interessante, né? E mais organizado para as suas análises futuras. Perfeito. E aqui um exemplo das consolidações dos autores e universidades, que é o que o Vinícius tinha falado. A gente tem montado essas tabelas para deixar como apêndice com informações que são legais, são interessantes e importantes, mas não agregam diretamente para a agenda. Então, a gente tem colocado informações, por exemplo,
para os autores que a gente elencou para estudar, qual que é o H-index deles no tema, o país, fazer um resuminho dele, por exemplo, se ele é líder de alguma equipe, se ele em qual universidade que ele que ele é afiliado, se ele ganhou algum prêmio na área, quais são os números de publicações que ele tem na área comparado com o total de publicações dele, né? E quais são o campo de interesse na gestão de risco, no caso. E a mesma coisa para a universidade também. Aqui a gente identifica questões como a universidade ela é pública, quando que ela foi fundada, quais são os centros de pesquisa relacionada à gestão de risco, no caso desse estudo, né, quais são o número de publicações também. Então, essas informações são interessantes, mas a gente tem colocado ela nessas tabelas como apêndice, justamente para deixar no corpo do texto só o que agrega, o que vai direto para a agenda. E perfeito. Aqui é uma questão também do agrupamento das oportunidades de desenvolvimento do seu tema de pesquisa e os desafios. Essas informações vieram lá da bibliometria, quando a gente faz análise de conteúdo dos artigos mais citados, a gente identifica quais são os gaps de pesquisa, os desafios, e então, a partir disso, a gente faz esse agrupamento, né, dessas informações, por similaridade, por exemplo, todos esses artigos que estão aqui na primeira linha falaram sobre a oportunidade de desenvolver estudos de incentivo à adoção da produção mais limpa, e aí embaixo aqui estão quais são as principais dificuldades que as empresas enfrentaram para adotar a produção mais limpa. Mas uma coisa que a gente percebeu nos nossos estudos também é que muitas vezes, quando você lê um artigo, o autor descreve uma dificuldade, né, sobre o seu tema, sobre produção mais limpa, por exemplo, e depois ele sugere isso como uma oportunidade de desenvolvimento. Ou seja, muitas vezes as coisas se conectam ou se complementam, ou às vezes até se repetem. Então, a gente muitas vezes tem visto que vale mais a pena deixar isso como um tópico em conjunto, se a gente verificar que faz sentido mantê-lo junto com uma forma deles se complementarem. Por exemplo, na questão da produção mais limpa, a gente viu que uma dificuldade muito comumente comentada era que as empresas não tinham dificuldade em ter tecnologias limpas para poderem aplicar nos seus processos produtivos. E a gente também identificou isso como uma oportunidade de desenvolvimento, né, científico, de focar em estudos sobre tecnologias limpas. Então, para não tornar isso dois tópicos e que acabam pode sendo um pouco repetitivos, a gente tem colocado isso junto, como um estudo conjunto, né, que se complemente, mas não como estudos diferentes, em tópicos separados. Isso no corpo do texto. E então, por fim, a agenda que a gente monta, ela é baseada nas iniciativas mapeadas no cenário técnico-científico, quais são as boas práticas de cada país, dos institutos, dos governos desses países, e quais são as oportunidades de desenvolvimento científico que a gente identificou nos artigos, e quais são as principais barreiras para as aplicações práticas no tema, seja na produção mais limpa, na gestão de risco, na sustentabilidade corporativa, e essas informações que vão formar a agenda. Aqui é um exemplo de agenda montada para a produção mais limpa, mas aqui eu quero ressaltar como que a gente utilizou as informações para propor sugestões de desenvolvimento da produção mais limpa. Por exemplo, a gente criou sugestões para o governo, para a academia científica e para a indústria, que podem ser empresas, organizações também. Aqui na área do governo, a gente falou sobre questões de política e legislação, políticas nacionais que outros países tinham, tudo isso questões também de subsídio financeiro dos projetos de produção mais limpa e também do incentivo do governo para pesquisa científica, para o desenvolvimento de tecnologias e disseminação de conhecimento na área da produção mais limpa. E essas informações a gente pegou principalmente das boas práticas nos outros países, do cenário técnico-científico. Já na parte acadêmica, a gente pegou coisas do cenário técnico-científico também, mas também
das oportunidades de desenvolvimento. Por exemplo, na educação, a gente verificou que muitas empresas tinham dificuldades em encontrar mão de obra especializada, com conhecimentos em produção mais limpa, e a gente colocou isso como uma oportunidade para as universidades focarem em desenvolverem cursos que consigam superar essa dificuldade, né? Que deem para os profissionais conhecimentos necessários para implementar a produção mais limpa. E a área de pesquisa, a gente pegou quais são os principais temas, os principais clusters, né, das oportunidades de desenvolvimento identificadas, e a gente sugeriu aqui na agenda como são temas que devem ou podem ser estudados por pesquisadores na academia científica que vão ajudar, né, as empresas, o governo, a desenvolver a produção mais limpa também, né, tanto na área teórica quanto na área prática, na área científica. E, por fim, na área para as iniciativas industriais ou empresariais, a gente também focou bastante nos desafios que a gente identificou nos artigos. A partir dos desafios que as empresas enfrentam, a gente propôs, junto com boas práticas também das empresas de outros países e dos governos, quais são as boas práticas que as empresas podem adotar de forma a superar essas barreiras que a gente identificou para o tema. Então, basicamente, assim, essa é uma sugestão. Novamente, cada tema vai ser um tema. Pode ser que seja interessante estruturar isso de uma forma diferente e para outros temas, mas esse é o grande resultado final que a gente quer para um cenário técnico-científico, essa identificação das boas práticas, dificuldades e oportunidades, então, para sugerir essa agenda como forma para desenvolver o seu tema. Perfeito. E agora, aqui no finalzinho, a gente vai disponibilizar também na descrição do vídeo essa apresentação, mas aqui estão os links para o Orbit, né, que é a plataforma para análise das patentes. O do meio é o ResearchGate do nosso time de pesquisa, para se alguém tiver interesse em olhar e fazer algum benchmark nos estudos que a gente vem desenvolvendo, ou para entrar em contato com algum de nós também. O link da direita é do canal do professor no YouTube, e onde também vocês encontram outras apresentações sobre a bibliometria, se vocês quiserem saber mais, e também essa base de dados que a gente tem utilizado para fazer as pesquisas científicas, que é o Scopus. Acho que muitos já conhecem, mas a gente deixou o link aqui também. Mas existem outras também, Web of Science e outras bastante importantes. E por fim, a gente deixa nosso agradecimento para a Unesp, para a FAPESP, CNPq e CAPES, porque esses são institutos que vêm nos apoiando, né, no desenvolvimento das pesquisas, tanto no nosso time de pesquisa, quanto para mim e para o Vinícius. Então, a gente quer deixar nossos agradecimentos especiais. E o próximo slide são as referências do trabalho. Obrigado, gente. Espero que vocês tenham gostado. E se tiver alguma dúvida, é só deixar no comentário. E lembrando que o vídeo explicando como fazer pesquisas no Orbit vai ser postado um link na descrição do vídeo. E caso tenham dúvidas da pesquisa bibliométrica, vale assistir os vídeos do Sérgio, do Max, da Thaís e do Luiz, que explicam muito bem como fazer essas pesquisas bibliométricas. Obrigado. Obrigado.